Muita gente passa a vida toda pagando as contas, então paga o cartão, paga o aluguel, paga o condomínio, paga a escola, e bom, paga todas as contas, mas nunca constrói nada, não consegue nunca ter um dinheiro, ter um patrimônio, juntar um patrimônio. Parece que está sempre no mesmo lugar, né? A pessoa não consegue construir nada. E o motivo de quem constrói patrimônio e de quem não consegue é um hábito extremamente poderoso que você muda a chave e consegue começar a construir um patrimônio. Se você está nessa situação de não conseguir construir um patrimônio, esse vídeo aqui é para você. Eu vou falar para você qual é o hábito que transforma esse nível que você está de não construir patrimônio para construir patrimônio. Então, eu me chamo Eliseuda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei 40 anos no ambiente corporativo na área de finanças, empresa de pequeno, médio e grande porte. Hoje eu atuo trabalhando, ajudando crianças, adultos, famílias, pessoas e empresas a se reorganizarem melhor financeiramente para ter um futuro próspero, né, financeiramente, uma saúde saudável financeira, né? Esse canal aqui eu falo sobre finanças, educação financeira, planejamento financeiro, empréstimos, dívidas, tudo para ajudar vocês a saírem da situação que estão e conseguir prosperarem, né? Então vou aproveitar e pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar, fazer perguntas, se tiver algum tema sugerido que vocês queiram que eu falo, pode colocar aqui que eu falo, e se inscreve no canal também, tá bom? Muitas pessoas acreditam que para construir patrimônio você precisa ter uma renda alta. Mas, na verdade, não tem relação, porque eu conheço muitas pessoas que têm renda alta e não têm patrimônio, e outras pessoas que têm uma renda menor e têm seu patrimônio já. Então, o que acontece? Ter patrimônio ou não ter patrimônio está no comportamento financeiro que a pessoa tem. O que acontece? Essa pessoa que tem patrimônio, ela não vive no automático. Ela tem decisões racionais. Então, ela não vive só pagando conta, fazendo compra, pagando cartão. Ela não. Ela tem um dinheiro que ela separa para construir o patrimônio dela. Então, por isso que não tem relação com quanto se ganha, quanto de renda a pessoa tem, e sim com o comportamento que ela tem com o dinheiro que é dela, né? A direção que ela dá para o dinheiro. Porque um dinheiro sem direcionamento, ele vai rapidinho, ele sai. As pessoas não conseguem guardar, porque já está comprometido, gasta à toa, então a pessoa vai deixa a vida me levar, né? Não planeja. Então essa é uma atenção que as pessoas têm que ter. O erro mais comum que eu vejo é as pessoas pensarem e falarem até, né? Quando sobrar eu guardo, né? Nunca vai sobrar, né? Quase nunca sobra e não vai sobrar. Então o dinheiro não fica disponível, porque quando a gente tem o dinheiro, a gente recebe dinheiro, o que acontece? Você paga as suas contas, parcelamento, as compras por impulso, as compras emocionais, e aí acabou. Você tá naquele ciclo que eu falei, de receber, comprar, pagar, receber, comprar, pagar, né? Então ocorre que você nunca vai ter dinheiro sobrando, né? Daí quando a pessoa percebe, já foi, não tem dinheiro, e daí não guarda, e daí nunca vai ter patrimônio. Qual que é a diferença da pessoa que tem patrimônio? O que ela faz? Ela recebe, a primeira coisa que ela faz, ela já separa uma parte para guardar, para construir patrimônio, que seja para uma reserva de emergência, para comprar alguma coisa, para investir, para comprar um imóvel, para comprar um carro, para um fim específico. Mas ela primeiro tira esse valor para guardar, depois ela paga as contas, os boletos, as compras, tudo. Mas a primeira parte ela já reserva. Então essa é a diferença, assim, crucial que faz uma pessoa ter investimento ou não ter. Agora, se você for esperar sobrar para ter, nunca vai sobrar, independente de quanto você ganha. Porque quanto mais as pessoas ganham, elas vão tendo hábitos de consumo diferentes, padrões de vida diferentes, e ela vai estar sempre gastando. Então, o ideal, se ela não tiver essa consciência,
de guardar o dinheiro, porque o patrimônio, ele não nasce de grandes ganhos, ele nasce da constância. Estamos no Brasil, né, um país que tem os juros altos, então para quem poupa é maravilhoso, porque o dinheiro, você vê o dinheiro crescendo, né, muito. Então, independente do valor que você coloca, você faz com que ele cresça. Então, essa é a grande diferença entre uma pessoa que constrói patrimônio e outra que não tem. Bem, uma coisa que as pessoas esquecem é que o futuro, ele precisa ser prioridade. Tem pessoas que vivem somente o hoje, mas assim, as pessoas estão querendo viver mais, né? A medicina está evoluindo, as pessoas estão vivendo mais, né? Mas não adianta você viver mais também sem dinheiro, porque como você vai viver, né? Para viver mais, você tem que ter dinheiro. O seu tipo de gasto vai mudar, né? Então, assim, quando você é jovem, você tem um tipo de gasto, quando você é mais velho, você tem outro tipo de gasto. Então, você tem que pensar nisso também. Ok, eu quero viver mais, mas como eu vou viver sem dinheiro, né? Então, o futuro, ele tem que ser prioridade. A gente tem que planejá-lo para que a gente tenha uma vida futura mais tranquila, né? Então, não só viver nessa rotina, nesse ciclo doido de pagar conta e tal. Se você guardar um pouco por mês, porque o patrimônio, ele também é constância. Se você guardar um pouco por mês, tendo constância, fazendo parte, tendo essa consciência financeira, você vai conseguir ter um patrimônio ao longo do tempo que te dê uma tranquilidade financeira para viver bem no futuro. Então, não é só viver o presente, a gente tem que pensar no futuro também, porque quando você fica mais velho, sua renda tende a cair. Porque você não vai conseguir fazer o que você fazia quando você era mais jovem, muito provavelmente você não vai trabalhar tanto quanto você trabalhava antes. Então você precisa pensar nisso enquanto você tem essa vitalidade, consegue se planejar, né? Então eu tenho que trazer isso para você internalizar isso, que você tem que pensar no seu futuro e que o patrimônio ele é construído, e ele é construído através de hábitos, de repetições, de constância, para que você consiga ter um futuro saudável financeiramente também. Um outro ponto importante é que muita gente, em função das redes sociais, da influência do meio, né? Elas querem parecer ricas. Então, antes de construir uma estabilidade financeira, então o que acontece? Ela quer estar num meio que não é o dela, num ambiente, num padrão, não é num ambiente, num padrão que não é o seu, então ela gasta mais, se endivida, né? Tem uma pressão financeira, ela quer estar naqueles ambientes que custa mais caro, né? Então, isso é um erro, porque a pessoa tá num padrão que não é o dela, tá num padrão acima do dela, tá em ambientes que são muito caros para ela naquele momento, não pensa em construir um patrimônio e vive endividada e frustrada, né? Então, antes disso, antes de aparência, né? Não é questão de aparência, mas assim, antes de querer mostrar que você tem, é importante que você tenha. Então, construir o patrimônio primeiro é a opção mais saudável, né, que você faz. Então, precisa tomar cuidado com isso, porque hoje você é muito influenciada pelo meio, né? Então, se você não tem uma consciência financeira tranquila, você quer fazer tudo, quer ir em todo lugar, tudo, sem ter condições. Daí isso só vai te deixar mais para baixo, né? Então tem que ter esse pensamento aí e refletir um pouquinho sobre isso. E uma coisa muito importante é que o patrimônio não é só dinheiro. Patrimônio, ele é tranquilidade, segurança, liberdade de escolha, não ficar desesperado diante de qualquer imprevisto, né? E isso você começa em pequenas decisões que você faz no dia a dia. Então, quem constrói um patrimônio, ele nunca vai esperar sobrar dinheiro para começar. Ele já começa. Começa e o que sobra que ele gasta. Ele não gasta e o que sobra ele poupa, né? Então, se você mudar a sua mentalidade para isso, você consegue construir seu patrimônio com pouco
e tendo constância. É mais importante você guardar pouco sempre do que guardar muito uma vez só. Então, tem que ter o princípio da constância. Você tem que ir fazendo, até você conseguir construir o seu patrimônio. Então, que isso tem que ficar bem claro, que quando a gente fala de patrimônio, não é só de dinheiro. Ele te traz muito além do dinheiro. Ele te deixa dormir tranquilo, tá? Então, isso é importante que você tenha isso na sua cabeça. Bem, como você viu, construir patrimônio não é algo distante, não é difícil, é só você colocar o seu futuro como uma prioridade, você primeiro guardar, depois gastar e ter constância. São regras simples, né? Que parece difícil, parece distante, mas é fácil. Basta você começar. Se você começar fazer isso, você vai ver que sua vida vai mudando ao longo do tempo. Pode ser difícil no início, que você vai falar, eu já tô com minhas dívidas tudo, já tô com meu salário todo comprometido, mas procura fazer. Pega um valor pequeno no começo, depois você vai aumentando, você vai ver o seu dinheiro crescendo. Quando você tem dinheiro, você tem poder de escolha, né? Se acontece um imprevisto, você pode negociar. E quando você não tem dinheiro, você tem que pagar o que as pessoas estão fazendo preço, porque você não tem poder de negociação. Você vai financiar, você não tem dinheiro, você vai pedir emprestado, né? Então pensa nisso. Olha que tranquilidade que te dá você ter uma reserva, né? E é fácil começar, basta querer e você vai ver, não é difícil. Então, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos. Se tiver algum assunto que vocês queiram que eu falo, pode deixar aqui embaixo o tema que eu gravo sobre o que vocês querem saber. E se você quiser saber mais sobre planejamento financeiro, eu tenho um curso que eu começo desde o zero, desde quando a pessoa não tem dinheiro, está endividado, até sair das dívidas, até organizar a vida financeira e virar poupador. É um curso bem completinho, tá bem legal, bem fácil de entender. Vou deixar o link aqui embaixo também, se você tiver interesse. Então, espero vocês no próximo vídeo.